A palavra que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Amém? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Inicialmente, eu queria que vocês grifassem duas palavras: cansados e oprimidos. Primeiro grupo de pessoas, os cansados. Cansaço é um sintoma físico, é um sintoma mental. Com muita frequência, a gente sente esse sintoma físico. É uma sensação totalmente de desconforto que a gente sente quando realiza uma atividade ou quando ultrapassa os nossos limites do corpo e, às vezes, muitas vezes, da mente. Quando a pessoa está em seu limite, ela diminui. Quando ela está cansada, ela diminui seu rendimento, ela perde o prazer na execução de algum trabalho. Ela fica com a sensação que tudo é difícil, que tudo é complicado. E quando a pessoa chega a esse limite, surgem os sintomas de mudanças comportamentais. As pessoas começam a dar alguns sintomas, principalmente quando a gente trata do cansaço mental. E esses sintomas têm toda uma correlação com o mal desse século. Alguns transtornos que é muito conhecido por nós, como depressão e ansiedade. E se sentir cansado, e se estar cansado, pode atingir qualquer público. Pode atingir uma criança, pode atingir um jovem, pode atingir um adulto, um pobre, um rico, um idoso. O cansaço mental, as pessoas podem apresentar algumas disfunções de ordem cognitiva, disfunções de memória, de atenção. Muitas regiões cerebrais são afetadas quando as pessoas estão cansadas. E essas regiões mentais são as que são responsáveis pela nossa parte cognitiva. O cansaço mental é traduzido também com outro mal desse século, o estresse, que também traz reações fisiológicas e ainda libera no nosso corpo uns níveis muito altos dos hormônios chamados cortisol e adrenalina. Esses hormônios, quando liberados no nosso corpo, são hormônios que o cérebro entende que é defesa, algumas situações começam a ser desencadeadas. Você começa a ter arritmia, você começa a ter uma respiração acelerada, você começa a ter pensamentos acelerados. Isso mexe com toda a sua estrutura fisiológica, mental e física com esse cansaço. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, você conhece alguém que esteja cansado, que faça parte desse grupo? Você já se sentiu ou se reconhece em alguns sintomas desse cansaço? E o que você diria à pessoa que está vivendo esse momento, no limite do seu cansaço físico e mental? Vamos para o segundo grupo de pessoas, os oprimidos. No dicionário, a palavra oprimido significa atormentados, comprimidos, deprimidos, humilhados e sufocados. Uma pessoa oprimida tem a sensação desagradável de ser apertado contra algo, sem a possibilidade nenhuma de escapatória.
A ação de oprimir é sujeitar alguém a alguma coisa, é fazer a pessoa se sentir pequena, um nada. Isso quase vem sempre através de uma ação de força, de violência, uma forma de uma ação autoritária. O opressor geralmente domina a pessoa pelo medo emocional, pelo psicológico. Muitas vezes, e o que é mais triste desse grupo de pessoas é a simbiose que é gerada, que a gente pode até classificar como patológica, que é gerada entre o opressor e o oprimido, ou oprimido e o opressor. As pessoas oprimidas aceitam por muito tempo viver essa condição. Isso é um mecanismo de desqualificação para se manter vivo. A desqualificação é um mecanismo que é defragado na sua mente por um diálogo interno, que o próprio indivíduo, ele mesmo, age sobre determinados aspectos em relação a essa realidade. E esse processo de desqualificação que é vivido pelo oprimido, ele acontece em 3 esferas: em si mesmo, no outro e no meio. Ou seja, o indivíduo começa a se desqualificar nas 3 áreas da vida dele. Como ele se relaciona com ele mesmo, como ele se relaciona com o mundo e como ele se relaciona com o seu próximo ou com o mundo que ele vive. A Bíblia relata até alguns exemplos chocantes de pessoas que foram oprimidas. Um deles é Nabote. Essa história eu acho que alguns de nós já conhecem. E ele e seus filhos foram assassinados por um trama de uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe. Jezabel fez isso para que o rei ficasse com o vinhedo desse homem. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco essa história, para entender um pouquinho como essa trama, essa relação do oprimido desse grupo, essa história está na Bíblia, no 1 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 6. Esse grupo ainda, existe uma situação que a gente conhece muito bem, que é a opressão demoníaca, que é uma influência espiritual maligna. E todos estão sujeitos a sofrer esse tipo de opressão. Porque o diabo está sempre procurando formas de atacar. A opressão demoníaca é uma influência maligna de um demônio na vida de uma pessoa. Demônios geralmente atacam as nossas fraquezas e eles podem causar muito, mas muito sofrimento. Ele pode provocar situações de tentações muito fortes, mais do que o normal que um ser humano possa suportar. Simplesmente ele pode piorar situações que já estavam muito difíceis, se tornarem ruins. E também pode trabalhar para convencer o indivíduo com mentiras para tentar manipular as pessoas e, com isso, ele alcança seu objetivo, que é sufocar a vida daquela pessoa. É importante, eu faço até uma ressalva, como eu comecei a falar, que mesmo diante dessa condição de opressão demoníaca, de ordem espiritual, é também importante lembrar que nem tudo de ruim que acontece em nossa vida é determinada por uma ação ou opressão demoníaca. Muitos dos nossos problemas também
são de causas naturais, consequências das nossas escolhas e dos nossos pecados. Você conhece alguém que está sendo oprimido? Você já se sentiu oprimido? Você já oprimiu alguém? Você já ocupou esse lugar de opressor? E o que você diria a uma pessoa que está sendo oprimida? Entender essas questões relacionadas a esses dois grupos de pessoas, os cansados e oprimidos, nos traz algumas orientações. São situações que acontecem com esse grupo, são situações que atingem a alma. E a alma é a identidade individual de cada um de nós. É a alma que liga ao espírito. É a alma. Essa situação são contrária àquilo que foi feito lá em Gênesis, quando Deus soprou o fôlego de vida. E aí resultou o homem, um ser, uma alma vivente. E o que acontece? Quando o homem pecou, esse sopro de vida, substituído pelo pecado, fez separação do homem e de Deus. E aí essa separação ficou um espaço, um vazio no ser humano, que só pode ser preenchido pelo Criador. Essa situação desses dois grupos de pessoas torna a pessoa sem energia vital, pois elas são consumidas pelo sofrimento, pela culpa, pela depressão, ansiedade, acusação, ressentimento e tristeza. Que naquela época, 2000 anos atrás, Jesus Cristo, ele já tinha esse convite e já reconhecia o quanto essas pessoas precisariam de socorro e de cuidado. Talvez vocês conheçam, mas eu procurei e não vi nenhuma outra passagem que é tão específica no convite de Jesus. Vinde a mim. E esse convite é um convite todo especial, porque ele, o nosso Deus, sabia qual era a carga que os cansados e oprimidos tinham e levavam. E uma das coisas que eu achei muito interessante quando estava escrevendo essa palavra é que dentro desse contexto, desse grupo de pessoas cansadas e oprimidas, o inimigo, ele não está como um leão. Ele não está rugindo. Ele está como serpente, com muita sagacidade, com muita estratégia. Ele vai com muita sutileza. Ele acolhe essas pessoas e depois começa a sua destruição. Essas pessoas são pessoas que precisam de descanso devido a todas as inquietações geradas pela própria opressão e pelo cansaço. Então, voltando à nossa passagem, a gente percebe claramente que Jesus está oferecendo um convite para as pessoas que estão cansadas e oprimidas, e é totalmente relacionado à alma. E que nos dias atuais, não só o pecado, mas todas as questões seculares que estamos vivendo, como velocidade de informações, como preocupação, como ter mais, como ser mais, como a relativização e o afastamento do homem de Deus, a inversão de valores, tudo isso tem
feito com que as pessoas ficassem cansadas, se tornem cansadas e se tornem oprimidas. E esse afastamento, muitas vezes, a dificuldade que as pessoas de encontrar e tomar uma decisão. Uma pessoa cansada, uma pessoa oprimida, ela fica tão apática que ela não tem forças. E muitas vezes esse processo, além de desqualificar, é tão destrutivo que leva essas pessoas a cometer o suicídio. A dor é tão profunda, é tão forte, que elas só percebem que há solução no engano e na mentira do inferno, que é tirando a sua própria vida. Falta forças para essas pessoas. E elas vivem essa simbiose também de ordem demoníaca, ouvindo do diabo mentiras. Ele mata, ele destrói a alma. Como eu falei anteriormente, a opressão, ela envolve 3 áreas do ser. E as pessoas, elas começam numa situação que é tão forte que elas não conseguem sair. Muitas dizem assim, eu acredito que muitos de nós já ouvimos isso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, para mim não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Eu não consigo, nunca consegui nada, nunca tive nada, para que eu vou fazer isso? Eu sou viciado mesmo. Eu tomo droga, fumo uma maconhazinha mesmo, eu bebo. E daí? Eu não consigo me livrar disso não, por isso eu não vou decidir seguir Cristo agora não. Eu vou viver nessa condição mesmo. Ruim com ele, pior sem ele. Eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Ninguém me ama. Meu pai me violentou. Minha mãe me batia. Me abandonou. Meus pais vivem brigando. Eu não tenho uma família. Eu fui abusado durante toda a minha vida. Eu não acredito na felicidade. Eu não acredito nesse Deus. Porque eu sofro demais. São vozes de pessoas que estão no grupo de cansados e oprimidos que são repetidos e dito várias vezes como fuga, como defesa, como pedido de socorro para poder viver outra história. E eu quero dizer hoje, claramente, que o convite não está sendo feito por Elane, por Everaldo, por Marcelo, por Márcia, por Valquíria, por Eliano, por Eduardo. O convite é feito por Jesus. Nós somos unicamente uma ferramenta. Vinde a mim. Hoje Jesus nos convida porque conhece todo o sofrimento que temos experimentado pelas diversas circunstâncias da vida. Deus conhece tua história. Deus conhece o que tu tem passado. Deus conhece as dificuldades. Deus conhece as acusações. Deus conhece teu coração. Mas Ele te convida. Hoje Jesus nos chama para ter descanso, conforto, paz, descanso na sua consciência, descanso em esperança, em contraste com todo o cansaço e com toda a opressão que você tem passado ou que nós passamos, ou que você possa estar vivendo. Hoje Deus convida a te dar um descanso para que você continue a sua caminhada. Hoje Jesus nos convida para não nos condenar,
Esse Deus que falaram, que lhe aponta o dedo, que lhe acusa, que é vingativo. Isso é mentira. Deus, quando chama, vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele está oferecendo descanso para a tua luta, descanso para a tua fadiga, descanso para a culpa, para as acusações. E ele não está te condenando. Ele não está nos condenando e nem olhando para nossas fraquezas ou nossas incapacidades. Hoje é o convite que Deus faz, é para você, é para mim, é para nós, que está com o coração realmente quebrado, arrebentado. E tenha certeza de uma coisa, que só em Cristo pode haver uma verdadeira reabilitação desse coração. Só em Cristo, só em Jesus, só aceitando esse convite é que há cura para você, como você se sente. Que só em Jesus Cristo você pode ter outra perspectiva de vida. Que só em Jesus Cristo você não vai se sentir mais desprezado, desesperado ou perdido. Você que já conheceu a Cristo, que já se afastou do Evangelho ou que esfriou, também é momento de você receber esse convite e fazer algo novo. A exigência e desafio ensinada aqui nessa passagem em 4 palavras. Vinde, tomai, arrependei e encontrai. Você tem que acreditar nele e tomar uma decisão pessoal. Considerar que Deus, que Jesus, está te oferecendo uma oportunidade e que você não precisa fazer nada, porque o alto preço já foi pago por ele. Jesus é o Deus do impossível, é o Deus capaz de fazer do vilão um herói, de um bandido um santo, de um perseguidor um defensor do Evangelho. Com o convite da palavra vinde, Jesus nos chama a confiar nele, a escutar unicamente a sua voz. Porque ninguém pode ir e seguir sem crer, sem confiar nele. Ele te chama também para que você tomai o seu jugo. Jesus não mente, ele não engana. Não devemos ter medo de andar com Cristo. Ele venceu o mundo. Ele nos chama para aprender a ser um discípulo dele, aprender sem acusação, aprender tratando-nos com mansidão, com humildade, nos ensinando, e nós sendo seus alunos e imitadores. O conhecimento pleno de Jesus é o que vai nos aproximar cada vez mais dele. E esse conhecimento pleno vai se dar através do convite que ele está te fazendo hoje, do vinde. Jesus, ele anseia por ter esse relacionamento. Ele anseia por estar perto de você. Ele anseia de ter comunhão e intimidade com você. Ele deseja que você não tenha receio, não tenha medo. Mesmo que você esteja cansado, se sentindo oprimido, não tenha receio, não tenha medo. Aceite o convite. Ele te convida, ele te dá o privilégio de você abrir o seu coração. Ele te dá a possibilidade de você carregar o fardo dele, que é leve, que é suave. O jugo do Senhor é suave. Há alegria em contraste com o que o mundo tem oferecido.
Essa questão de estar cansado e de estar oprimido, isso é uma estratégia maligna de séculos e séculos. Muitas pessoas hoje estão passaram a semana todinha arrastadas, cansadas. Estatisticamente, vai chegar o primeiro dia da semana, que é o domingo. É o dia que tem mais suicídio no mundo. Isso é uma estatística muito triste. É uma estatística de pessoas que estão cansadas, oprimidas, que acham que não tem solução. É importante que a Igreja do Senhor tenha entendimento sobre isso e que haja e que tome uma atitude. Hoje que essa plataforma está oferecendo a você essa mensagem do Evangelho, essa mensagem que é de vida eterna, é mensagem de algo novo. É a mensagem de que Jesus está fazendo um convite para você porque Ele lhe ama. Toma a decisão para que Jesus possa cuidar e acalmar o teu coração, tirar essa opressão, esse cansaço, te dar dias de prosperidade, te livrar da espada afiada dos maldosos, das línguas mentirosas, das vozes que te acusam, dizendo que você não é nada. É mentira. O Senhor é teu alto refúgio, o Senhor é teu esconderijo. Em todo tempo de angústia, a gente vai ter sim aflições, a gente vai ter sim situações de tristeza. Muitas pessoas estão vivendo isso com essa pandemia. Basta a gente olhar para Manaus, quantas famílias perderam pai, mãe, filhos em uma semana. E qual o sentimento que essas pessoas estão tendo? Cansaço. E não há outro caminho. Só em Cristo encontramos consolo completo, alívio e descanso de tudo, de toda circunstância, de toda situação que vivemos. Só em Cristo temos o perdão, a reconciliação completa e a verdadeira paz que excede em todo entendimento. Só em Cristo é que a gente renova os nossos pensamentos e pensamentos de mentira, de engano, de acusação, passa a surgir pensamentos de vida, de alegria, de renovo, de algo novo. Jesus nos dá a verdadeira paz. Tem lá em Isaías 53. Jesus nos dá a verdadeira paz. Por quê? Porque ele levou sobre si todas as enfermidades, ele levou sobre ele todas as nossas doenças. E o castigo que hoje traz a paz estava sobre ele. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados e iniquidades. E por ele, as nossas feridas são curadas. Isso é muito forte. Se você se sente sem força, sem ânimo, desanimado, procure ajuda. Você não está só. Vá a uma igreja. Procure uma pessoa que testemunha e prega o evangelho da salvação. Existe essa paz verdadeira. Jesus assegura, se estivermos
unidos a Ele, acharemos alívio, pois só Ele é que dá o perdão, o alívio e o descanso. Cada um aqui nessa plataforma tem não só um testemunho, não só uma experiência, tem vários testemunhos, tem várias experiências de viver esse cuidado, esse descanso do Senhor, esse alívio, essa confiança, esse perdão, esse aconchego. Mas é maravilhoso que essas breves palavras é para saber que o nosso Deus, Ele vive e nos convida para nos tornar filhos. Filhos. Porque em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar do mal deste mundo. Por causa dele, não somos mais condenados. Por causa dele, nossos erros são perdoados quando confessamos a ele. A palavra de Deus diz: se confessarmos a ele como nosso Salvador, ele é fiel, ele é justo para perdoar todos os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Você terá uma nova certidão. Você será considerado filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Em outras traduções, dele o poder, ou seja, de crer em seu nome. Basta uma atitude. Um sim. Um sim. Você tem que ver quanto é imenso esse amor de Deus que tem concedido a nós, da forma que Ele tem nos tratado. Somos amados por Deus por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Somos por eles consolados. E mais uma vez, nós não estamos sós. Ele nos deixou o Espírito Santo, que nunca nos abandonará. O Espírito Santo, ele vem, ele faz algo novo. E se você permitir, ele faz morada em você. Essa mensagem é para vocês saberem. E para nós que conhecemos a Cristo, é mais também uma reafirmação do amor e do perdão de Deus. Precisamos que nos sintamos cada dia gratos. Nós, gratos, significa que estamos com o Espírito Santo em nossa vida. É preciso que tenhamos ânimo. Deus convida para termos bom ânimo, termos vida plena. Imagine que você é uma árvore. E durante toda a sua caminhada foram tiradas suas folhas, foram tirados seus frutos. Alguém tentou cortar, lhe podar. Alguém cortou. Mas debaixo daquela terra tem uma raiz. E se você deixar que esse cuidar dessa raiz,
essa árvore florescerá junto a ribeiros de água e dará seu fruto. Jesus é humilde, é gentil, é carinhoso, é verdadeiro, é justo, é digno. E como disse Marcelo, um dos livros mais importantes é o livro da vida, né? É lá onde está escrito o nosso nome. Então, você que está cansado, se você hoje está cansado, se você quer uma oração, ore, busque se tiver sem forças. Busque ao Senhor. Igreja do Senhor, despertai, despertai. Esse grupo de pessoas tem crescido cada vez mais. Muitas Letícias. Muitas Letícias. Muitas Letícias. E como eu falei, é bem silencioso e bem sutil a forma de trabalhar. E eu encerro aqui essa minha mensagem, porque o coração ficou muito cheio dessa vontade de trazer esse despertar em relação a essa estratégia maligna e de como, muitas vezes, a gente tem que ter um olhar diferente para esse grupo de pessoas cansadas e oprimidas que vive ou no nosso ambiente de trabalho ou dentro até da própria igreja. Ou dentro, ou nosso familiar.